Pode fazer. Tá, beleza. Já está gravando, né? Então acho que pode começar. Pode. Então tá bom, vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a essa última noite de minicursos da nossa quinta semana da Biologia. É um prazer tê-los aqui conosco, é um prazer estar aqui com a Cíntia, que se dispôs, né, em estar compartilhando aí o seu tempo, o seu conhecimento conosco. Então, muito obrigada a todos e a todas vocês, tá bom? Não se esqueçam que nós estaremos anotando a presença de vocês, não haverá lista de presença, nós mesmos da organização estaremos contabilizando, beleza? Falando um pouquinho sobre a Cíntia vai estar apresentando hoje o minicurso Culturas Iniciadoras e Probióticas para o Desenvolvimento de Alimentos Fermentados. Ela é graduada, né, em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharel pela Universidade Federal de Alfenas, tem mestrado e doutorado em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Atualmente é professora adjunto do Departamento de Ciências Básicas da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também da mesma universidade. Cíntia, fique à vontade, passo a palavra para você e gostaria de saber antes se você prefere que as perguntas, as interações sejam feitas durante a sua apresentação ou prefere que seja ao final do minicurso. Não pode fazer pergunta a qualquer momento, é até melhor para ver que vocês estão aí me escutando. Eu até gosto que perguntem, tá? Então tudo bem. Então tudo bem. Aí a Karen vai me ajudar aqui nessa mediação, então quando for necessário ela te interrompe, faz a pergunta e a gente prossegue, tá bom? Então fique à vontade. Tá, obrigada, pessoal. Bom, boa noite para todos, né, e todas. Eu agradeço o convite em nome da professora Fabiana, né, e das meninas aí orientadas dela que estão aí presidindo a sessão, né, esse mini curso. Eu fico muito feliz, né, de poder falar aí um pouquinho sobre probióticos, alimentos fermentados, porque é é um assunto que eu gosto demais, né, eu adoro falar sobre isso. E sexta-feira, né, à noite não é fácil, o finalzinho também da semana, né, a semana toda aí de cursos e palestras que vocês estão tendo, né, devem estar cansados, mas vamos tentar aí fazer algo que seja mais relaxante aí, nem tão cansativo, né? Então, vocês podem me perguntar, podem me interromper, fiquem à vontade, tá? Se quiser, pode falar no microfone, né? Abrir o microfone e falar, ou se quiser mandar pelo chat. Eu acho que eu consigo ver aqui pelo celular, mas as meninas podem me interromper, tá? Qualquer coisa se eu não ver, porque aqui quando eu compartilhar a tela eu já não vejo mais nada. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui. Bom, aqui agora eu acho que vocês estão vendo, né? Que eu estou vendo aqui. Opa, parei de compartilhar sem querer. Ainda não ficou grande aí para vocês, né? Vamos ver se ela vai aparecer. Não está passando para vocês, né? Deixa eu compartilhar de outra forma. Eu vou compartilhar a tela inteira, que aí eu acho que fica mais fácil. Deve ir. Só está aparecendo e aí não fica a tela cheia, não. E para mim eu coloquei na tela cheia, mas ele não está passando. Agora vamos ver se vai.
Aí agora foi, né? Bom, pessoal, então vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre o desenvolvimento de alimentos probióticos. Peraí, desculpa, pessoal, abri a palestra errada. Certinho, agora tá aparecendo aqui bacana. Agora tá. Tá ok, tá vendo, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre culturas iniciadoras, né, e probióticas para o desenvolvimento de alimentos fermentados, né? Então, vamos primeiro falar um pouquinho de fermentação, né, o que são culturas iniciadoras, o que são probióticos, né? E aí a gente vai entender aí o que pode ser feito, né? O que a ciência, né? As pesquisas também estão sendo feitas buscando aí melhorar, né? Desenvolver aí esses novos produtos. Bom, então assim, quando a gente fala, eu sou microbiologista, né? As meninas já me apresentaram, eu tenho meu mestrado, doutorado em microbiologia, então eu sou bastante apaixonada aí por micro-organismos, né? Principalmente os bonzinhos. Mas, né, quando a gente fala em micro-organismos, o que a gente costuma pensar, né? Quando a gente fala micro-organismos, as bactérias, os fungos, os vírus, né? Geralmente, ultimamente, então, né, a gente só tem ouvido falar em Covid, lavar as mãos, usar álcool 70, não é isso? Então, a gente pensa muito, né? A gente escuta muito quando fala em micro-organismo, germes, micróbios, né? No lado negativo, né? Nas doenças, né, que esses micro-organismos podem causar, contaminações que eles causam em alimentos, né, ou no ambiente, nas perdas, né, perdas de alimento, perdas mesmo em processos, né, já que micro-organismos podem contaminar processos industriais, né, e levar a perdas. Então, isso é a parte maléfica, né, o que a gente pensa é os prejuízos dos micro-organismos, mas que também são importantes de serem estudados, tá? Não tirando mérito, né, são importantes porque a gente precisa controlar tudo isso, né? Mas nós temos as atividades positivas dos micro-organismos, né? Nós temos vários micro-organismos que são utilizados para produzir alimentos, para produzir bebidas. A gente tem micro-organismos disponíveis aí, tanto no supermercado, em produtos alimentícios, como nas farmácias, né? Como suplemento, os probióticos, né? E a gente tem vários micro-organismos aí que podem proporcionar características benéficas, funcionais, né? Para o nosso organismo, quando associadas aí a alimentos, né? Então, eu gosto muito dessa parte, é o que a gente vai falar hoje, então, desse lado positivo aí dos micro-organismos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dos alimentos fermentados. A fermentação, né, ela já existe esse processo de fermentação, né, e a produção de alimentos por esse processo de fermentação, ele já existe muitos anos, milhares de anos antes de Cristo, né? Inclusive, a gente tem aí, se vocês forem buscar, né, a história de alguns produtos, do próprio pão, né, o fermento do pão, a produção do pão fermentado, né, dos pães, cerveja, o próprio chocolate, né? Vocês vão ver que a maioria surgiu lá na Mesopotâmia, né, há milhares de anos antes de Cristo, e que eram tão valorizados e que até eram utilizados como moeda, tá, nessa época. Então, esses produtos não são de hoje, né, já são bastante antigos, esses processos, né, fermentativos e os produtos gerados por ele. O que tem se acontecido é cada vez mais se aprimorando isso, né? A gente tem aprimorado cada vez mais aí esse processo fermentativo. Mas hoje a gente sabe que isso é uma forma, né, então, muito antiga de se preservar o alimento. Então, substratos, por exemplo, o leite, né, às vezes alguns frutos, que poderiam perder rapidamente, com o processo fermentativo, ele aumenta a sua vida aí de prateleira. Além de aumentar a sua vida de prateleira, ele pode agregar valor, né, sabor, alterar as características sensoriais, organolépticas do produto, a textura, né, e também, né, ele acaba preservando contra o crescimento aí de micro-organismos que são deteriorantes ou até mesmo patógenos, tá? Então, é uma forma aí segura
né, de se consumir os alimentos e aumentar essa vida de prateleira aí de vários produtos. Além de poder também agregar valores funcionais, tá? Que a gente tem visto que muitos micro-organismos, né, e alguns processos fermentativos, atividades desses micro-organismos, podem produzir substâncias, né, compostos aí que são bioativos e que podem levar benefícios à saúde do consumidor, né? Então, isso faz com que esse produto tenha aí suas características funcionais. Bom, então a gente tem aí vários produtos que são produzidos aí no mundo inteiro, né? Utilizando esses processos fermentativos, e aí, lembrando da bioquímica, a gente tem diferentes formas de fermentação, né? A gente tem a fermentação alcoólica, que a principal agente são as leveduras. A gente tem a fermentação lática, onde os principais agentes são bactérias láticas. A fermentação acética, que os principais agentes são as bactérias do ácido acético, e temos também uma fermentação alcalina, tá? Que o principal agente são os bacilos, que é um tipo de bactéria. Bom, dentro da fermentação alcoólica, a gente tem como exemplo aí as várias bebidas alcoólicas, né? Que a gente conhece aí no nosso dia a dia, o vinho, a cerveja, a cachaça, né? Então, todas as bebidas alcoólicas, elas passam aí por um processo fermentativo, de fermentação alcoólica. A fermentação lática, né? A gente tem como exemplo aí o iogurte, o kefir, né? A fermentação acética, a gente tem como exemplo o vinagre, né? Que dá aquele cheiro de ácido acético bem forte. E na fermentação alcalina, não é muito conhecida, mas existem aí muitos produtos africanos, né, que fazem fermentações de sementes. E isso, ao invés de baixar o pH, porque no caso da fermentação lática e da fermentação acética, né, são produzidos ácidos, isso baixa o pH. No caso da fermentação alcalina, acontece a quebra de proteínas, e isso eleva o pH, tá? Por isso que a gente fala que é uma fermentação alcalina. E é muito realizada aí pelos bacilos, tá? Porque são bactérias que têm grande potencial enzimático, principalmente proteolítico, tá? Bom, a gente tem aí, na produção de alimentos, né, vamos dividir em dois tipos de fermentação espontânea e fermentação inoculada. O que é isso? Então, vários produtos desde a antiguidade, aí, do início da fermentação, né, do desenvolvimento aí das fermentações, isso acontecia de forma espontânea, ou seja, de forma natural. O leite azedava, né, e formava o iogurte, vamos dizer assim, né? Hoje a gente já tem culturas iniciadoras, culturas próprias para desenvolver, né, o iogurte, para fazer um iogurte. Mas hoje a gente ainda tem, tá, muitas fermentações espontâneas que acontecem aí, o próprio kombucha, né, o kefir, são fermentações espontâneas. O que são as fermentações espontâneas? São essas que acontecem naturalmente, tá? Com os micro-organismos ali presentes naquele substrato, no ambiente, pode ser do manipulador, né? Eles que vão estar ali presentes e realizar essa fermentação, tá? Então, geralmente, essa fermentação, ela envolve vários micro-organismos, não é uma única espécie de micro-organismos. Então, a gente pode ter vários grupos também, tá? Além de várias espécies, vários grupos. A gente pode ter leveduras, bactérias láticas, bactérias acéticas e os próprios bacilos também, tá? O que acontece na fermentação espontânea, já que a gente não tem esse controle, né? Então, a gente tem essa dificuldade mesmo de controlar, padronizar o processo, né? E obter um produto sempre igual. Isso faz, então, que a qualidade desse produto seja variável, né? Pode depender, às vezes, por exemplo, do dia, né? Vamos falar, por exemplo, da fermentação natural. No início da pandemia aí, né, virou febre fazer pão de fermentação natural, né? Então, às vezes, num dia o pão dá certo, no outro não dá, por quê? Né? O que aconteceu? Sei lá, às vezes um dia estava muito frio, no outro dia está muito quente, a temperatura mudou, né? Ou alguma coisa eu coloquei a mais ou a menos, né? E aí isso pode fazer com que os micro-organismos ali presentes também mudem a sua atividade metabólica, tá? E aí vai variar a qualidade do produto. Às vezes eu posso ficar um pão melhor, às vezes pode ficar pior, né? A gente não sabe. Então, essa é a dificuldade aí da produção, né, de uma fermentação espontânea. Mas ela acontece, o que a gente tem que fazer é tentar
sempre manter os parâmetros aí, né, a temperatura, os ingredientes, né, manter sempre as quantidades aí, a receitinha, né, sempre a mesma, para poder tentar variar menos, mas pode acontecer variação, tá? E a fermentação inoculada é aquela que a gente utiliza, então, os micro-organismos, né, inoculados. Então, a cultura iniciadora. Nesse caso, o objetivo, né, de utilizar essa cultura iniciadora é padronizar mais o processo, né, e, além disso, impedir, né, contaminações que sejam indesejáveis, né, ou próprios mecanismos patogênicos, e ainda buscando melhorar o valor nutricional, as qualidades do produto, né, manter o produto com maior qualidade e agregar valor econômico, né, já que você tem sempre o mesmo produto, se você vai vender esse produto, é interessante que ele seja sempre igual, né, não que você produza ele um dia mais azedo, um dia mais menos azedo, né, você tem que manter aquele padrão. E aí, quando a gente tem uma cultura iniciadora, a gente também consegue até estimar a produção, tá? Porque eu sei quanto de substrato eu estou colocando, eu sei quanto o meu micro-organismo usa, o tempo que ele vai gastar para fermentar, então é tudo mais padronizado, tá? A gente consegue até aí estimar, então, essa produção. Bom, e aí a gente está falando, então, fermentação inoculada, culturas iniciadoras, mas o que que é isso, né? Qual que é a definição de cultura iniciadora? É um preparado ou material que vai conter um grande número de micro-organismos, seja bactérias, leveduras, fungos filamentosos, ou pode ser uma combinação de vários deles, tá? Pode ser uma espécie isolada, um único micro-organismo, pode ser uma combinação, depende do produto, depende do processo, né? Eles são adicionados, né, para poder acelerar o processo de fermentação e padronizar esse processo de fermentação. Esse é o objetivo da utilização de culturas iniciadoras. Bom, falando aí, então, um pouquinho das fermentações naturais ou espontâneas, eu vou falar um pouquinho delas, né? Por quê? Porque a partir delas é que a gente desenvolve culturas iniciadoras. A gente precisa conhecer as fermentações naturais, saber como que acontece, quais os micro-organismos que estão ali presentes, para que eu possa desenvolver uma cultura iniciadora que vai fazer o papel importante, né? E desenvolver aquele produto, certo? Então, a gente tem aí uma enorme variedade de produtos, né, que são fermentados naturalmente. Não sei se vocês sabem, né, de todos esses daqui, que eles são fermentados, mas são todos, passam por um processo de fermentação, como, por exemplo, o café, tá? O café, quando a gente deixa, o café, ele tem uma pequena polpa, né? Ultimamente está se falando muito, tem se valorizado muito o café fermentado, estão sendo premiados e tudo mais, né? Tem se desenvolvido aí técnicas de fermentação de café, tentando valorizar, agregar valor ao produto, né? Para exportar o café. O Brasil tá se despontando aí bastante, né, nessa área. E como que acontece a fermentação do café? O café, ele tem, né, o grão do café que ele é envolvido por uma polpa, né? E uma mucilagem ali, e uma polpa mesmo que fina, mas tem um pouquinho. E nessa polpa tem açúcares, né? Tem carboidratos. E aí, quando a gente deixa aquilo secando no terreiro, os micro-organismos ali vão consumir, né? Aqueles açúcares, os micro-organismos estão ali presentes, né? Eles vão consumir os açúcares e vão produzir compostos de sabor, tá? Então, isso daí pode dar características para o café. E aí, esse é o processo natural, mas existem vários outros processos aí de fermentação do café, tá? Tem se desenvolvido aí outras fermentações aí, outros processos para fermentação de café, né? Despolpa, coloca com culturas iniciadoras, tem se buscado aí, mas essa é a fermentação natural do café, tá? O cacau. O cacau, ele é a matéria-prima para produzir o chocolate, tá? Então, não existe chocolate se o cacau não for fermentado, tá? Ele não tem gosto de chocolate. Se você pegar a amêndoa de cacau e levar ela direto para o processamento na indústria para a produção do líquor e do cacau, do chocolate, ele não vai ter o gosto do chocolate, tá? Precisa acontecer várias reações bioquímicas ali para que se libere os compostos de sabor que vão dar, né, os precursores de sabor que vão dar origem ao sabor de chocolate. Tá? Então, o cacau, ele passa por um processo fermentativo, que eu vou falar aí mais adiante para vocês. O salame, né, esses embutidos aqui em geral, ele também passa por um processo fermentativo, principalmente bactérias láticas, tá? Ele tem, às vezes, até um gostinho mais azedinho, né? Então, passa também por um processo fermentativo.
O kefir, né? O kefir que parece um iogurte, esse aqui, ele tem os grãos de kefir aqui, uma couve-flor, né? Então, aqui nessa couve-flor aqui, nessa isca, a gente tem vários micro-organismos, tanto bactérias quanto leveduras, que é o que vai fazer com que o leite seja fermentado. E aí você sente aquele azedinho, às vezes até um pouquinho alcoólico, né? Porque a gente tem leveduras ali, elas podem produzir um pouquinho de álcool. Não chega a ser uma bebida alcoólica, tá? Mas ela pode ter um pouquinho de água, álcool até 0,5%. A gente não considera alcoólico. Isso, kefir de água. Esse aqui que eu estou mostrando é o de leite, mas nós temos kefir de água também. A gente coloca na água com açúcar, né? Geralmente açúcar mascavo, e é o mesmo processo. Os micro-organismos utilizam o açúcar ali e vai produzir os compostos de sabor, inclusive dá um gás, forma um gás, né? Que é a liberação de CO2 pela fermentação mesmo. Chucrute, que é um repolho fermentado. Que mais? Kombucha, né, que está se falando muito, né, o kombucha, esse aqui é o Scooby do kombucha, né, que é onde contém os micro-organismos, principalmente bactéria acética, tá, o kombucha, ele tem mais um cheirinho acético, um cheirinho de vinagre, né, aí eles fazem 2 fermentações, aí na segunda fermentação a gente põe fruta e tal, para tentar melhorar aí o sabor. Se é difícil encontrar kombucha, bom, eu encontro até no supermercado, ele pronto, né. No supermercado a gente acha kombucha já fabricada, aí tem indústria já fazendo, né? O kombucha. E tem pessoas que doam também esse Scooby aqui, né? E aí você consegue fazer na sua casa, assim como o kefir, é a mesma coisa. A gente tem vários alimentos tradicionais indígenas, que eu vou falar para vocês também um pouquinho com mais detalhes, tá? Eu escolhi o cacau e os alimentos tradicionais indígenas porque é algo diferente, então eu tentei trazer isso para vocês conhecerem, tá? Que são produzidos por fermentação. A cachaça, tá? A cachaça ela pode ser produzida de forma espontânea pela levedura que está presente lá na cana-de-açúcar, ou às vezes, mas a gente já tem culturas iniciadoras da cachaça também, a mesma coisa para o vinho, tá? No pão. O pão a gente pode. Existe o pão de fermentação natural, né? Que é uma fermentação espontânea, que é isso que a gente faz em casa, né? E a gente tem o pão que a gente compra o fermento biológico, né? E aí você está utilizando uma cultura iniciadora para fazer aquele pão ou para poder fazer a massa da pizza, né? Que a gente usa o fermento biológico, aquilo é uma cultura iniciadora, tá? Queijos, a gente tem uma diversidade de queijo, tem se falado aí, vocês estão na região de Bambuí, né? Na região da Serra da Canastra, onde a gente tem queijos aí premiados, né, de fermentação, acontece a maturação, aquela maturação do queijo é a ação microbiana, tá? Então, são enzimas, né, proteolíticas, lipolíticas, que vão quebrando as proteínas e os lipídios, né, presente ali do leite, que faz o queijo, e que vai dando os compostos de sabor, tá? Então, quem são os micro-organismos? A gente tem bactérias, leveduras e fungos, né? Aqueles fungos, a gente tem os queijos azuis, né? O gorgonzola e tal, mas no caso aí do queijo canastra, né? Às vezes vocês encontram aquele uma capa branquinha, né? Tem uns que eles falam que é lavado, que é porque eles tiram o fungo, que às vezes a pessoa não gosta de ver, né? Mas tem ali também os fungos que crescem e que vão ser super importante, né, produzem enzimas aí para poder produzir aquele queijo maturado. E a silagem, que é o alimento do animal, né, e que é também uma fermentação. A gente utiliza aí as forrageiras, né, porque chega na época de seca, não tem pasto, né, então o que os produtores fazem? Eles pegam a forrageira, né, o milho, a cana-de-açúcar e fermentam, tá? E aí isso vai preservar por mais tempo, e eles vão tirando aos poucos e vai dando aquilo pro gado. Quem já sentiu o cheirinho vai sentir um cheirinho de azedo ali, né? Um pouquinho azedinho, até um cheirinho gostoso, que é pela fermentação, tá? Então a gente tem vários produtos aí de fermentação. No caso das fermentações naturais, da onde vêm os micro-organismos? Vem do ambiente, tá? Vem do substrato, vem do ambiente, né? Então vai vir do solo, vai vir está presente no ambiente, ou a maioria são presentes da matéria-prima, né, do substrato que está sendo utilizado, do leite, da carne ou da fruta, o que vai ser fermentado, né? Mas pode vir também da mão dos manipuladores, dos equipamentos, né, de qualquer local aí, então de todo o ambiente aí que circunda, né, que está relacionado com essa produção.
E é claro que a gente tem que ter as boas práticas de fabricação, né, que é para poder tomar cuidado aí para não vir micro-organismos que sejam indesejáveis, tá? Geralmente, por exemplo, para a produção da cachaça, né, a gente tem Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que vai fazer a fermentação alcoólica, na cana-de-açúcar. Então, é interessante, já que esse micro-organismo, ele é adaptado, né, àquele substrato, ele vai se desenvolver mais rapidamente. Então, se você tomar cuidado, né, para que não outros micro-organismos não se desenvolvam, né, então lava os equipamentos, tudo mais, aquele micro-organismo ali que vai se desenvolver mais rápido, né, e vai acabar tomando conta ali da fermentação, tá? Então, aquilo direciona mais, mas como eu falei para vocês, é uma fermentação espontânea, né, e ela pode ter variação aí na qualidade. Então, eu vou falar aqui de 2 exemplos que eu escolhi para vocês, que são as fermentações, né, tradicionais aqui no Brasil, que é as bebidas indígenas e o cacau, tá? Por que eu escolhi falar dessas? Tem vários, né? Então, a gente falou de kombucha, aí falei de várias coisas, fermentação, o pão, né? Ô, Tem Cíntia, vários produtos aí fermentados. Oi. Oi, vocês estão me ouvindo? A gente tá assim, é porque a Geissilene, a internet dela tá dando esse atraso mesmo, aí ela demora um pouquinho para responder. Ah, teve um comentário aqui feito pela Sônia. Tá me ouvindo aí? tô ouvindo, pode falar. Isso eu ia falar aqui sobre um comentário da Sônia, quando você comentou sobre o kefir. E ela falou que fazia o cultivo, né, do kefir e de repente ele estava gelatinoso. E aí ela ficou com a dúvida se você saberia dizer para ela, né, se foi alguma contaminação ou se foi a qualidade da rapadura. É uma pergunta que ela tinha feito aqui. Então, o kefir de água, que é a Sônia que perguntou, né? É o kefir de água, Sônia? Então, ele fica uma gelatinazinha mesmo, aquilo é a isca. Ele dá o líquido, mas ele vai se multiplicando, formando aquela gelatinazinha mesmo, é um aspecto de gelatina. Aquilo é a isca, são os micro-organismos que estão ali presentes. Isso. É porque a gente tem bactérias e leveduras ali, elas produzem uma substância, né, uns exopolissacarídeos, que tem aquele aspecto. Ah, o líquido ficou gelatinoso, não, aí eu não sei, se é porque ele só fica aquela esquinha gelatinosa. Então, o líquido aí pode ter sido alguma contaminação, alguma coisa mesmo que aconteceu, viu? Alguma coisa diferente. O líquido ficar todo gelatinoso, eu nunca vi. Pode ser que tenha crescido muita bactéria acética, sabe? Que é igual acontece com porque ele tem bactéria acética, tá? E aí a bactéria acética, ela produz mais esses exopolissacarídeos, então pode ter acontecido uma superprodução aí, ou foi muito açúcar, né, ou alguma coisa. Agora é importante, às vezes, você colocar ele um pouco fechado. Quando você fermenta ele aberto, aí você aumenta a chance dele produzir, de ter mais bactéria acética, e ele fechado, ele acaba tendo mais bactéria lática. Aí ele fica mais azedinho, porque a bactéria acética, às vezes, esse gelatinoso, ele ficou com gosto de vinagre, que às vezes ele fica com mais aspecto. Não, não teve, né? Ou eu não sei, mas pode ser, tá? Esse aspecto gelatinoso pode ser de um crescimento maior de bactéria acética, tá? Do que as outras bactérias. Foi alguma contaminação, alguma coisa errada aí que aconteceu no processo. Tá bom? Nada. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Se alguém tiver dúvida aí, pode ir falando, tá? Então, vou falar um pouquinho desses alimentos fermentados aí tradicionais no Brasil. A gente tem esses alimentos indígenas, né? E o chocolate. Os alimentos indígenas, eles são geralmente produzidos, né? De cereais ou de frutos, né? Que estão ali no ambiente. Vamos falar um pouquinho primeiro do chocolate. Do cacau, né? Que eu não sei aí se a maioria já sabia que esse produto é fermentado. Então, como que é processado, né, o cacau até ele chegar lá no chocolate que a gente encontra no supermercado? O cacau, ele é colhido,
né? Não sei se alguém já experimentou, mas ele tem uma polpa que é docinha, um pouquinho azedinha, mas é bem gostoso. Então, ele é colhido, ele é retirado da casca, né? Esse aqui, ele tem uma polpa, então é amêndoa de cacau e por fora tem essa polpa, né? A gente retira a casca, coloca isso tudo aí no, num galão, geralmente, né? Eles fazem isso no campo, retira da casca e depois leva para as casas de fermentação, né? A gente chama isso aqui de quebra, essa retirada aí da polpa, da amêndoa com a polpa, né? Da casca, essa separação. E aí leva para as casas de fermentação. Essa fermentação, ela pode acontecer em caixas de madeira, né? Assim, que geralmente o pessoal cobre com folha de bananeira. Isso aqui é uma coisa, é um procedimento que é passado de geração a geração e o pessoal utiliza essa folha de bananeira. A gente não sabe nem para que direito, né? O que isso pode influenciar, mas ele dá um cheirinho gostoso, sabe? Ele acaba dando um cheirinho aí de banana, um cheirinho gostoso na fermentação. Então, utiliza-se essa folha de bananeira, tá? Para cobrir aqui no início, depois retira, né? Depois, quando a gente faz as viragens, a gente retira essa folha. Mas isso pode ser feito em caixas de madeira ou às vezes até no chão. Eles colocam a folha de bananeira no chão e faz um montinho em cima, tá? E aí isso fica fermentando aí por uns 5 dias, mais ou menos. Só que durante a fermentação a gente fala revirar isso, tá? O que a gente faz? A gente tira do coxo onde ele está e passa para o outro, para oxigenar essa massa, tá? Isso é importante aí para a gente fazer com que estimule o crescimento de umas bactérias aí que são importantes. Depois de fermentado, esse cacau, então, ele vai para secagem, tá? Ele é seco, ele pode ser seco em estufa ou no ar mesmo, né? Assim como acontece com o café também. E aí ele é levado para a fábrica para a produção do líquor, né? E depois o chocolate. Então, ele tem que passar. Esse aqui é um videozinho, tá? De como que é feito, então, esse processo aí de fermentação, tá? Então, essa aqui é a quebra, né? Que é a separação. Eles colocam isso nessas bombas aqui, nessas bombonas, né? E aí prepara o coxo, a gente chama de coxo mesmo, para fermentar. E aí vai colocando lá o cacau. Vão adicionando aí bastante, né? O cacau tá vendo que ele fica bem molhadinho, porque ele tem essa polpa aí, né? Tem bastante polpa no início. E aí, com o tempo, conforme vai fermentando, essa polpa vai diminuindo, porque os micro-organismos vão consumindo, né? E aí ela vai secando, vai diminuindo. Inclusive, vai escurecendo aí a amêndoa. Aí, tá vendo? A gente deixa fermentando por um tempo, e aí depois acontece aí a primeira viragem. Então, passou aí 24, 48 horas, isso é revirado, tá? Por quê? Para oxigenar essa massa. Porque acontece um crescimento microbiano durante essa fermentação, que é iniciado por leveduras, bactérias láticas e depois bactérias acéticas, tá? Todas elas são importantes aí na fermentação do cacau, para ter esse sabor do chocolate no final. Tá? Então, aqui, aí, vamos ver se eu vou mostrar o finalzinho. Aí, tá vendo? Ele vai escurecendo, porque o que acontece? Quando acontece a fermentação acética, ela é uma fermentação, ó, tá vendo? Ele fica até mais escurinho aqui, ó, o final da fermentação, e depois vai para a secagem. Aí ele fica bem sequinho aí, geralmente 12%, né, de umidade, aí ele é enviado para a indústria para poder fazer aí o líquor e o chocolate. O que acontece, então, durante essa fermentação? Aqui a gente tem o cacau, né, a polpa, aí tá vendo que a polpa vai diminuindo conforme vai passando os dias, né, e ela vai vai escurecendo. Por quê? O que acontece? Primeiro, a gente tem aí, então, uma sucessão microbiana, que é muito importante para acontecer aí a liberação dos compostos. Geralmente, o início é iniciado por leveduras, tá? Então, a gente tem leveduras que vão produzir álcool durante essa fermentação, bactérias acéticas que produzem bactérias láticas que produzem o ácido lático. Então, geralmente aparece no início da fermentação. E aí são micro-organismos que conseguem crescer na presença de oxigênio, na ausência de oxigênio, desculpa. Porque aquilo começa a fermentar lá no meio da massa, falta oxigênio, né? Ele vai fermentando, né? Então vai diminuindo o oxigênio, ele vai faltando oxigênio. Então esses micro-organismos conseguem crescer. Depois
o que que acontece? A gente vai lá e faz a primeira reviragem para oxigenar essa massa. Aí estimula o crescimento de bactérias acéticas, porque elas são bactérias que precisam de oxigênio. E outra coisa, bactérias acéticas conseguem utilizar o álcool produzido pelas leveduras e transformar em ácido acético, tá? Isso é uma reação exotérmica, libera temperatura. A temperatura, quando você coloca a mão no meio dessa massa de fermentação, vocês vão ver que está bem quente, ela pode atingir aí 50, 60 graus, tá? Durante aí essa fermentação. E isso, temperatura, ácido acético, então a alta temperatura, o ácido acético, o etanol, eles vão entrando para dentro da amêndoa de cacau. E isso mata o embrião, tá, da amêndoa e faz com que aconteçam reações bioquímicas lá dentro que vão liberando os precursores de sabor, né, que vai dar o sabor de chocolate. Então, essa fermentação ela tem que acontecer, tá? Essa sucessão microbiana ela precisa acontecer para que o chocolate tenha o seu sabor. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, de leveduras, bactérias láticas e acéticas, né, que fazem parte, algumas bactérias, alguns bacilos também estão presentes. Não é muito interessante um crescimento muito elevado de bacilos, porque pode dar um cheiro de chulé, sabe? Então não é muito bom, mas a gente sempre tem uma fermentação natural espontânea, vão ter ali bacilos, né, e bactérias acéticas, leveduras presentes aí na fermentação. Aqui é um trabalho, né, que um pesquisador, eu até tive a oportunidade de conhecer esse pesquisador, que infelizmente, né, ele já não está mais aqui, ele faleceu. Ele é um pesquisador lá da Austrália, ele é australiano, e ele estudou muito cacau, e ele fez um trabalho bastante interessante para mostrar como que as leveduras são importantes para a fermentação de cacau. Tá? Então, o que ele fez? Né? O objetivo dele era observar a importância das leveduras na fermentação. Ele utilizou um antifúngico para eliminar as leveduras da fermentação de cacau. E com isso, esse aqui é o pesquisador, é esse aqui, ó, o Granfleet, pus a fotinha dele. Com isso, o que ele observou? Que o chocolate, né, produzido, quando ele passava, aqui avaliações sensoriais, né, feita aí, no caso, na ausência de natamicina, depois na presença de natamicina, né, ausência de natamicina, presença de natamicina, e em ele fez em diferentes temporadas, né, que ele coloca em agosto de 2010, 2011, 2011, março e outubro de 2011. E o que ele observa, então? Que na ausência de natamicina, né, não tem, quando ele tem um gosto maior de chocolate e uma aceitação maior. Na presença de natamicina, aqui, onde a gente elimina essas leveduras, né, o antifúngico, a gente tem um gosto menor, né, e uma aceitação menor em todas as 3 diferentes temporadas aí que ele fez, né, as 3 repetições dele, ele observou a mesma coisa, tá? Diminui, então, o flavor de chocolate e aceitação. Então, a gente precisa realmente ter a levedura, ter as bactérias e todos lá agindo durante essa fermentação. E aí, com isso, né, então, tem se buscado aí culturas iniciadoras, que até hoje ainda não existe nenhuma cultura iniciadora para esse processo fermentativo, mas tem vários estudos aí buscando culturas iniciadoras, né, de leveduras para fermentação de cacau, tá? E aí é importante que elas sejam eficientes na utilização de açúcares, que elas não produzam muito ácido acético, para não ficar com excesso de ácido acético, que tenham tolerância, né, às temperaturas elevadas e baixos pHs que essa fermentação atinge, que produzam pectinase, porque tem muita pectina ali naquela polpa, né, então para ir quebrando a pectina, que produzam compostos de aroma, né, e que tenham uma fermentação rápida, iniciam a fermentação rapidamente para acelerar esse processo. Então, isso são características desejáveis, tá, quando se quer buscar aí uma levedura para fermentação de cacau. E aqui tem trabalhos que têm sido feitos, então, utilizando aí leveduras, às vezes bactérias, né, bactérias láticas e acéticas, e tem mostrado aqui, então, uma maior aceitação, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o triângulozinho aqui, ó, ele tem uma maior doçura, né, uma maior aroma de cacau, frutado, ele tem uma maior aceitação aí, maior compostos favoráveis, né, na análise sensorial,
quando utiliza-se, então, a inoculação desses micro-organismos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos fermentados indígenas, tá? Os índios, né, eles produzem aí vários alimentos fermentados no seu dia a dia. Eles já utilizam isso de forma tradicional, né, na cultura deles, tanto para o dia a dia como também para rituais, tá? Algumas bebidas são especiais, são utilizadas só em alguns rituais religiosos, né, ou comemorações, rituais religiosos ou comemorações, tá? Então ele tem aí, eles produzem vários produtos, né, fermentados de forma artesanal, né, que é passado de geração em geração. O produto final vai poder variar, claro, né, já que é uma fermentação natural, né, então as condições de fermentação, os micro-organismos, o tempo, tudo isso faz com que a qualidade do produto, às vezes, fica mais azedo, fica mais alcoólico, fica menos, tá? Isso pode variar. E o que acontece geralmente é que os próprios povos indígenas, né, consomem esses produtos como fonte de nutrientes, tá? Às vezes para crianças, né, depende do produto, quando não é uma fermentação alcoólica, né, então é uma fonte de nutrientes, e também pode ser utilizado aí em rituais festivos, né, medicinais, religiosos. Aqui é um vídeo no meu doutorado eu trabalhei com a bebida indígena, né, então eu não sei se vocês já ouviram falar, essa daqui é o cauim, mas existe uma bebida muito famosa que é chamada de xixa, que dizem com o chicha, né, tem gente que fala chicha, ou xixa, que é muito encontrada nos Andes também, que é produzida aí utilizando a mastigação, né, da batata doce, e aí a Índia inocula isso lá na bebida, tá vendo? Então ela mastiga a batata doce, cospe ela e coloca lá na fermentação, no produto dela que ela vai fermentar. Nesse caso, é um cauim, eles fazem cauim de mandioca, de arroz, de semente de algodão, tá? Nesse caso aqui é um cauim de mandioca. Então, eles utilizam como substrato a mandioca, né, a água, e aí ela mastiga a batata doce e coloca ali. Essa inoculação acontece de forma empírica, mas aquilo vai fermentar. Por quê? A mandioca, ela possui amido, tá? Então, muitos micro-organismos, bactérias láticas, que é a principal bactéria envolvida aí nessa fermentação, elas não conseguem quebrar o amido. E aí, como ela inocula a saliva, a nossa saliva tem amilase. Então, de forma empírica, eles estão fazendo um processo biotecnológico. Ela está inoculando uma enzima ali que vai quebrar o amido da mandioca, que vai liberar os açúcares para que os micro-organismos possam fermentar. Nem levedura, né? Poucas leveduras, algumas têm amilase, mas poucas, né, têm a amilase e conseguiria fermentar. Então, ela acaba colocando ali essa enzima, né, e que vai, então, favorecer essa fermentação. É uma bebida não alcoólica, tá, e é consumida aí, geralmente, por crianças, tá, e essa bebida que eu mostrei aí é o cauim. Existem algumas outras bebidas que possuem, né, esse mesmo procedimento de inoculação da saliva e algumas outras não, tá? Então, a gente tem aí como exemplos o cauim, que ele pode ser feito de mandioca, de arroz, amendoim, semente de algodão, o calugi, que é feito de milho, arroz, mandioca, e a curra, mandioca, batata doce e tarubá de mandioca, tá? O iacurra não é inoculado, nem o tarubá, tá? Com a saliva. E a gente tem o caxiri. O caxiri já é uma bebida alcoólica, tá? Então, essas aqui nenhuma são alcoólicas, geralmente pouco. O tarubá pode conter um pouquinho de álcool, às vezes, tá? Mas geralmente não tem álcool, muito pouco, né? Para ser considerada alcoólica. E a gente tem aí o caxiri e a xixa. O caxiri, essas daqui já são bebidas alcoólicas, tá? Então, produzida aqui de mandioca, milho, de frutas, né? Que eles têm, geralmente, o que eles utilizam como substrato é o que eles têm ali no local, tá? O que eles cultivam. E a xixa a gente tem aí milho, arroz, bacaba, tá? Que eles utilizam também para produzir essa bebida. As bebidas alcoólicas podem estar relacionadas a esses rituais festivos, religiosos, né? Eventos sociais. E aí, como é uma bebida alcoólica, o predomínio já é a levedura, tá? Principalmente Saccharomyces cerevisiae, que é a que faz a fermentação alcoólica. O teor alcoólico pode variar, pode ser
geralmente, né, depende do tempo de fermentação, ele pode chegar até um vinho próximo de 9, 10%, mas aqui no geral o caxiri, que ele é fermentado por 5 dias, ele apresenta aí mais ou menos uns 8,3%, né, um pouco mais do que uma cerveja, um pouco menos do que um vinho, tá, de álcool. E além do álcool, né, a gente tem o ácido lático, porque tem participação de bactérias láticas, tá? É o principal ácido orgânico encontrado, e também um pouco de ácido acético, de algumas bactérias láticas que são heteroláticas, tá? As heteroláticas, elas, além de ácido lático, produzem outras substâncias também. Apresentam um pH baixo, próximo de 3, que faz com que essas bebidas sejam, a gente diz assim, seguras, né? Uma forma da fermentação tornar o alimento seguro é baixar o pH, porque impede o crescimento aí de outros micro-organismos, principalmente os patogênicos. As bebidas não alcoólicas são geralmente consumidas aí diariamente, tanto por adulto como crianças, né? Utilizada mesmo para nutrição. O predomínio são bactérias láticas, principalmente lactobacilos, né, que tem a tolerância aí a um baixo pH, produz o ácido lático como principal ácido orgânico, né, então vai ter um gostinho ácido, e que leva aí essa segurança, né, esse baixo pH, a presença do ácido, impede o crescimento aí de micro-organismos patogênicos. Mas existe também a presença de algumas leveduras, tá? Mas o predomínio são bactérias láticas. Pode ter um pouquinho de álcool, né, mas é menor que 0,5, então não é não alcoólica. O tucupi é um vegetal, né? Eu não conheço o tucupi amazônico, mas ele é um vegetal, eu acho que ele não é fermentado não, viu? Eu não tenho certeza se eles fazem alguma fermentação com tucupi. Se alguém souber, pode falar, mas eu acho que ele é só um alimento, é um produto mesmo, mas eu acho que ele não é fermentado. Eles usam muito para colocar na comida, né? Bom, aqui a gente tem vários exemplos de bebidas indígenas, tá? Não só dos nossos índios, mas existem aí povos tradicionais no mundo inteiro, aqui, ó, Japão, principalmente a gente tem asiáticos e africanos que utilizam muito essas fermentações naturais aí, espontâneas para a produção desses alimentos, tá? Então tem vários aqui, várias bebidas, né? Bosa, a titia que eu falei para vocês, tem vários aí, Possol, produzido de Cíntia, milho, de arroz. Oi. só um minutinho. Eu pesquisei aqui e fala que sim, o tucupi é um molho fermentado que ele é fermentado pela manipoeira e fica de repouso em torno de 1 a 2 dias para a decantação do amido. A manipoeira é o vegetal, né, que eles utilizam. Acho que sim, acho que é isso mesmo. É, que ele dá um gosto, né? Pois o tucupi eu não sabia que era fermentado. Mas então é o que faz o molho, dá esse gosto forte que eles põem muito na comida, né? Eles utilizam muito na comida o tucupi. É só para Esclarecido. acrescentar. Ótimo, obrigada, viu? Então tá ótimo saber que aí o tucupi ele é fermentado também para produção de molho, que é outra coisa que acontece, tá, pessoal? Às vezes o molho shoyu, por exemplo, ele é fermentado, tá? Então a gente tem molhos aí também de comidas que passa por uma fermentação. O tucupi deve ser algo parecido aí, então, né? Com o mesmo sentido do molho shoyu aí, de fazer um molho para pôr na comida. Bom, então a gente tem vários substratos que são utilizados para fermentação, né? E aí, em vários países. Qual que é a importância de se estudar os alimentos indígenas? A gente fala, tá lá, tá longe, né? Mas qual que é a importância? Faz parte da nossa cultura. E hoje a gente tem, o molho shoyu, ele é fermentado de soja, né? É a soja fermentada. Então a gente tem vários alimentos, né, que são de origem indígena, né? Faz parte da nossa cultura que estão no nosso dia a dia, né? A tapioca está cada vez aí entrando mais na nossa alimentação, né? O polvilho, tudo isso foi produzido lá primeiramente pelos índios, a pipoca, tá? Então a gente tem aí vários pratos típicos, né? Eles chamam de beiju, principalmente lá a tapioca o pessoal chama de beiju, né? Lá no Centro-Oeste ainda chamam muito Mato Grosso, eles falam beiju. Então é produzido aí, né? É de origem indígena. Então, por que a gente não possa ter aí, às vezes, um produto fermentado ainda no nosso cotidiano, né? A gente não sabe. Então, a difusão dessa cultura ela é importante. Então, é importante se estudar, né? E, além disso,
a gente acaba entendendo um pouco melhor esses processos fermentativos. E aí a fermentação desses substratos amiláceos, né, cereais, que os índios costumam utilizar, isso pode ser pode ser interessante. Por quê? Né, geralmente esses alimentos eles vão ter baixa qualidade nutricional e sensorial, né, e a fermentação pode talvez agregar mais valor, né, tanto nutricional quanto sensorial para esses produtos. A fermentação, o objetivo dela é, além de preservar, né, aumentar a segurança de alimentos, melhorar a textura, né, o sabor. Uma coisa também que pode acontecer, né, que eu falo, a gente melhora a qualidade nutricional, porque micro-organismos, esses produtos, né, esses cereais, né, os vegetais, eles podem ter algum substâncias que a gente chama de antinutrientes, que é, por exemplo, o fitato, né? O que esses antinutrientes fazem? Eles complexam minerais ali e não biodisponibilizam. Então, por mais que a gente consome, não está biodisponível para a gente. Tá? Isso não está disponibilizado para que o nosso organismo consiga absorver. Então, a fermentação, né, consegue, às vezes, quebrar esse fitato, né? Os micro-organismos têm enzimas, as fitases, que consegue quebrar essa substância e liberar, né, disponibilizar, então, esses minerais. Então, isso aumenta, né, a qualidade nutricional dos alimentos. Além disso, também pode aumentar a biodisponibilidade de vitaminas, tá? Principalmente do complexo B, e sintetizar alguns aminoácidos. Além de consumir carboidratos, né, reduzindo, aumentando a digestibilidade do produto, né, diminuindo aí o carboidrato disponível aí. Tá? Então, a fermentação, ela é interessante. A gente tem vários produtos aí de cereais no mercado, né, principalmente fora do Brasil, mas aqui a gente tem aumentado muito, né, porque o mercado consumidor está cada vez mais exigente. A gente tem veganos, né, a gente tem pessoas intolerantes à lactose, né, então, geralmente o que a gente encontra no supermercado como alimentos fermentados são à base de leite, né, mas e aí, esse mercado que está cada vez mais exigente? Então, a gente tem aí produtos à base de vegetais, né, mas fermentados a gente ainda tem pouco, tá? Então ainda é bastante escasso. E aí, então, tem se realizado, eu participo de um grupo de pesquisa que tem trabalhado bastante com isso, tá? Então, tem se feito aí pesquisas buscando desenvolver esses alimentos, é aí que a gente consegue contribuir aí com as nossas, com as pesquisas, né, que a gente consegue contribuir aí na produção, né, desses alimentos, no desenvolvimento desses alimentos. Então, aqui, ó, nesse trabalho foi uma fermentação de inhame, né, utilizando bactérias láticas que tinham fitase para aumentar a disponibilidade, melhorar, né, a nutrição aí do inhame. O que aconteceu? A gente fermentou o inhame e a ideia era produzir uma bebida de inhame, só que a gente viu que essa bebida não teve uma boa aceitação sensorial, tá? Porque o inhame, ele tem uma mucilagem ali. E aí, o que a gente teve de ideia? Desenvolver um sorvete, tá? Aí a gente usou esse fermentado, ao invés de consumir isso como uma bebida, a gente utilizou isso para substituir o leite na hora de produzir o sorvete, né? Então, utilizou esse leite fermentado, vamos dizer assim, né? Esse fermentado, qual o motivo da escassez? Peraí, apagou para mim. Depois só repetir aqui a pergunta, tá? Eu só li o iniciozinho. Mas aí o desenvolvimento desse alimento fermentado, desse sorvete, né? A gente utilizou então esse fermentado em substituição ao leite para o desenvolvimento de um sorvete. E aí sim a gente teve uma melhor aceitação, tá? Do produto. Além disso, a combinação a gente tem feito também, né, às vezes algumas bebidas aí bem parecidas com essas indígenas, mas utilizando culturas iniciadoras, tá? Então a gente utiliza ali, faz a avaliação, seleciona às vezes leveduras, bactérias láticas que tenham características de interesse para a fermentação, que pode ter características probióticas, né? E utilizamos como cultura iniciadora para a produção de bebidas aí à base de milho, tá? A gente também já fez aí uma bebida de milho com arroz, né, utilizando aí as bactérias probióticas e também utilizando prebiótico junto, vendo se isso melhora. Tá? Então, a gente vai fazendo aí várias
vários testes aí, né, e avaliando que a produção de uma bebida, né, não lática também, produzida aí com culturas iniciadoras de bactérias láticas e leveduras. Bom, alguém tem... Qual que era a pergunta? Porque agora eu vou passar para outra parte aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui as chamadas, as mensagens. Qual o motivo dessa escassez em relação às amina... Opa! Dicção hoje está incrível. Amiláceos. É isso, né? A escassez, qual a razão para a escassez desses produtos amiláceos? Sabe qual que é a razão? A dificuldade de produzir um produto que seja com boa aceitação, tá? Porque geralmente ele não tem muito sabor. O que a gente fez aí nesse desenvolvimento aí desses produtos, né, a gente faz a fermentação, só que ele não fica um produto gostoso para ser bebido assim de forma natural. Mas ele serve como uma base, tá? Principalmente a de milho, sim, a de milho ficou boa. Quando a gente fez a de milho, ela ficou gostosa para beber, assim, fermentado de milho, ficou realmente gostoso. Agora, esses fermentados de mandioca ou de arroz, ele vai servir como um iogurte natural, entendeu? Vai ser uma base que você que tem que se desenvolver, né, melhor o sabor mesmo, né? Então, adicionar uma polpa, alguma coisa assim, tá? Então, eu acho que a maior dificuldade aí tem sido realmente produzir um produto que tenha uma boa aceitação aí pelo consumidor. Então, tem que se estudar, tem muito a ser desenvolvido, muito a ser estudado, né? Então, a gente busca aí micro-organismos, mas tem que buscar também tecnologias, né? Para conseguir se desenvolver produtos aí com uma boa aceitação. A maior dificuldade, eu acredito que seja isso mesmo. Ô, Cíntia, uma pergunta também. Gente, desculpa que eu tô muito cansada. Eu acabei esquecendo as palavras que eu ia usar, mas você pensou em alguma pesquisa para ver essa ideia, como eles, como consumidor, por exemplo, como ele vai ver esses produtos, por exemplo? Pois é, engraçado. A gente fez um trabalho, né, relacionado a isso. No do inhame, a gente fez um trabalho com até foi do sorvete de inhame. Forneceu o sorvete de inhame para o consumidor e fez análise sensorial. E depois falou para ele do que era, porque no início a gente não falou do que era, e depois falou do que era, sabe? Falou, é um inhame, é um produto funcional, fermentado, com bactéria e tal. Aí você vê que a aceitação melhora do pessoal, sabe? Então, quando você dá a informação de que é um produto funcional, que é um produto à base de vegetal, tal, por incrível que pareça, né, assim, o pessoal tem uma aceitação melhor, né? Então, a informação, ela é importante. Mas isso depois deles experimentarem, né? Porque vem Depois aquele de experimentar. pré-julgamento antes, né? É, No momento de exatamente. falar, é de inhame. Eu, por exemplo, tive uma experiência de quando me ofereceram um brigadeiro de inhame. Eu fiquei, não sei. E a gente se surpreende, né? Então, eu acho muito bacana trazer esse questionário para as pessoas, até mesmo porque elas podem se surpreender e abrir o ponto de vista delas em relação a esse tipo de novidade, né, no mercado. Não, com certeza. Isso tem que ser bem trabalhado. O pessoal tem feito. Eu já participei agora, principalmente agora na pandemia, né, que a gente está fazendo esses trabalhos mais online, mais remoto. Eu tenho até respondido bastante questionários, né, relacionado a isso, aceitação de produtos, de embalagem. Outro dia até respondi um que era de uso de insetos, né, como fonte de proteína na produção de pão. Você quer que coloca lá, se coloca que é de inseto, se não é, né, para ver a aceitação. Eu acho que as pessoas ainda têm uma barreira em relação a isso, né, dependendo do tipo de produto, tem uma barreira. Agora, no caso de insetos, mas no caso de vegetais, né, dependendo do produto, eu acredito que pode ser melhorado. Você coloca aqui algo. É toda a forma como você trabalha, né? Que prefere os vegetais, né? Os vegetais do que os insetos. Mas assim, você fala que ele é mais nutricional, né? Que é um produto natural, que é algo benéfico à saúde, funcional, né? Aí vai, de como vende o produto. Mas eu acredito assim, a gente está tendo um grande número de veganos, né? De pessoas vegetarianas, veganas,
que estão buscando cada vez mais por esses produtos aí naturais. Então, Aproveitando, eu não sei se você viu a pergunta da Geicilene, financeiramente, são produtos caros de serem desenvolvidos? Não, financeiramente não são caros, porque é fácil de desenvolver, né? Na verdade, o substrato ele é barato, né? E a fermentação é um processo barato, ele não é difícil de ser desenvolvido. Em Basta a gente comparação estar com, analisando. em comparação com os normais, os tradicionais, tem alguma diferença de Não, até bom porque o próprio? que acontece aí é isso aí que a gente tem que tentar buscar, né? Para diminuir o custo, é exatamente isso. É as etapas do processo, a tecnologia que a gente vai utilizar para desenvolver. No caso desses produtos, se for uma fermentação realmente, igual a gente tem feito, né, as fermentações láticas, né, sem ter nenhuma adição aí de enzimas, de nada, isso não dificulta o processo, né, isso não torna o processo mais caro. E aí, como substrato, é até mais barato, né, do que o leite, que a produção do leite, que a produção do leite ainda é mais cara do que dependendo do vegetal, né. Comparando com o leite, né, com os iogurtes, por exemplo, que são geralmente aí os mais encontrados aí no supermercado. Mas assim, o que eu penso não é assim algo que seja melhor ou pior, né? A gente está comparando aí valores, mas que sejam produtos aí disponíveis para todos os gostos, né? Quanto mais produto a gente, porque hoje a gente está vendo que o supermercado cada vez tem mais produtos, né? Tem ali uma disponibilidade cada vez maior. E a pessoa consome o que ela quer, né? Mas é porque a gente está tendo aí um mercado consumidor que está cada vez mais exigente. Tem gente que, é igual eu tô falando, aí tem os intolerantes à lactose, que não querem glúten, é, os veganos, né? E aí vai. E aqueles que são consumidores já, que gostam mesmo de. Então, assim, tem que ter para todos os gostos, né? É importante a gente ter alternativas. E é isso que a indústria tem buscado cada vez mais, né? Bom, pessoal, aí eu vou falar agora um pouquinho para vocês da relação dos micro-organismos com saúde, porque eu vou falar um pouquinho de probiótico e no final a gente volta no desenvolvimento de produtos, que aí a gente fala do desenvolvimento de produtos com probióticos, tá? Então, eu falei mais só dessas duas fermentações que são diferentes, mas a gente tem inúmeras fermentações aí, né? Que eu falei vinho, cerveja e tudo mais. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando aí de produtos fermentados. Bom, então o nosso trato gastrointestinal, ele é colonizado por micro-organismos, tá? E esses micro-organismos, eles são responsáveis aí por várias funções benéficas, né? A gente precisa, eles estão ali presente, né? E o pessoal estima que a gente tem aí 10 vezes mais células microbianas do que próprias células humanas, que as nossas células, que essas bactérias, né? Se a gente pegar todas as bactérias do nosso organismo, que a gente tem ali mais ou menos 1 quilo de bactérias, e são estimativas, né? Então, mas para a gente entender que a gente tem uma grande diversidade, um grande número de bactérias no nosso organismo e que eles estão presentes ali, né, não são à toa, eles têm funções aí no nosso organismo. A gente precisa deles aí para o nosso equilíbrio, né, e cada vez mais tem se falado nisso, né, hoje em dia tem gente até vendendo microbiota, né, então a microbiota aí está envolvida, né, com várias funções, estão até, né, falando muito, aí tendo muitos estudos falando do eixo cérebro-intestino, né, da importância da microbiota até mesmo para doenças de ansiedade, depressão, né, e tudo mais. Então, assim, tem se estudado muito essa microbiota. E o nosso trato gastrointestinal, ele é colonizado por micro-organismos, tá? Ele começa com um número menor, né, de micro-organismos lá no esôfago, porque a gente tem um trânsito maior, um pH mais baixo, né, no estômago, então a população menor, né, 10 a primeira, 10 a terceira unidades formadoras de colônia por ml, e conforme vai esse trânsito intestinal vai se tornando mais lento, né, então os nutrientes vão ficando por mais tempo ali naquele local, o pH começa a elevar também, né, então começa a se elevar, né, o ambiente torna-se mais propício ao desenvolvimento de micro-organismos, e aí começa-se então a elevar essa população, tá, então aqui já no intestino delgado, né, jejum, ilho, aqui a gente já tem uma população um pouco maior, de 10 a quarta, 10 a sétima, e lá no cólon, né, no intestino grosso mesmo, a gente já tem uma população aí de 10 a 11, 10 a 12 unidades formadoras de colônia, tá?
Esses micro-organismos, eles estão ali presentes, eles auxiliam na nossa digestão, eles estimulam o nosso sistema imune, né, porque eles estão em contato com a nossa mucosa, estão constantemente estimulando o nosso sistema imune. Inclusive, o intestino, ele é considerado aí um maior órgão relacionado ao sistema imune. Que mais? Eles produzem vitaminas, tá? Eles podem produzir vitaminas, podem ser absorvidas pelo nosso organismo. Então, tem várias funções benéficas aí. Eu falei aqui para vocês, né, aproximadamente 1 quilo de bactérias, né, porque se a gente pegar aqui, esticar o nosso intestino, né, ele é todo emaranhado aí, né, ele é longo, a gente tem aqui um longo, o nosso trato gastrointestinal, ele é longo, e além disso, ele possui microvilosidades, né, não sei se vocês já viram isso em histologia, né, mas quando a gente faz histologia, a gente faz lâminas do intestino, a gente vê as microvilosidades. Então, isso tudo é colonizado por micro-organismos. Por isso que a gente tem aí um número grande, eu falei 10 vezes, mas é 20 vezes mais células bacterianas do que células do corpo humano, tá? Se a gente esticar tudo isso, a gente tem aí de 5 a 9 metros de comprimento, né? Então, esticando aqui esse intestino, né? A gente tem aí 5, 9 metros de comprimento. E se a gente ainda esticar essas microvilosidades, a gente tem uma área de superfície correspondente a 250 a 400 metros quadrados, que corresponde a uma quadra de tênis. Só para vocês terem noção quanto isso, então, em superfície é grande e que é tudo colonizado por micro-organismos, tá? Então, por isso que a gente tem aí esse grande número de micro-organismos. Responsável por várias funções benéficas, como eu falei para vocês, né? Estimulação do sistema imune, contribuição nutricional e também uma proteção ecológica, tá? Porque se os micro-organismos benéficos estão ali presentes em equilíbrio, isso impede com que micro-organismos causadores de doença, né, patogênicos, possam se desenvolver, possam, então, ali colonizar, então, o intestino. Eles podem, às vezes, até passar, né, serem transitórios, mas eles não ficam, porque a nossa microbiota acaba protegendo contra esses patógenos, tá? Essa microbiota, ela pode ser alterada com as condições, então, idade, né? As criancinhas geralmente são mais suscetíveis, assim como os idosos. Também a dieta, né, o tipo de alimentação, o uso de quimioterápicos, né, antibióticos ou imunossupressores, né, o estado fisiológico, né, a pessoa imunodeprimida. Então, tudo isso pode alterar aí a nossa microbiota. E aí, essa alteração leva à disbiose, né? Essa disbiose então, essa mudança aí da nossa microbiota, fazendo com que a gente tenha aí um maior crescimento de micro-organismos que são indesejáveis, né? Então, a gente tem aí crescendo aí esses micro-organismos mais indesejáveis. E aí surgem os probióticos. Quem são os probióticos? São os bonzinhos, os micro-organismos benéficos, né? Então, probióticos, ele quer dizer por vida, né? O pró é a favor, biótico é vida, então é a favor da vida. São micro-organismos vivos que, quando são ingeridos, né, ou administrados aí em quantidades adequadas, eles vão conferir algum benefício para o hospedeiro, tá? Isso daqui é uma definição da Organização Mundial de Saúde e que já foi estudada e reafirmada aí por alguns autores, tá? Principalmente esse trabalho aqui, ele reafirma isso que a Organização Mundial de Saúde já tem falado. Então, esses micro-organismos, né, eles são aí vendidos, inclusive, né, comercialmente, a propaganda, né, que a gente vê aí o Activia, né, qual que é a propaganda do Activia? Ah, se seu intestino não regularizar aí com tantos dias, né, devolvemos seu dinheiro. Então, o objetivo do probiótico é realmente o principal objetivo, né, que a gente vai ver que tem probióticos, aí ele pode causar qualquer benefício à saúde, mas o principal é restabelecer a microbiota, né, que está em desbiose, e restabelecer, então, essa microbiota nossa. A gente tem vários micro-organismos probióticos, principalmente bactérias láticas, é o que vocês mais devem ver, né, principalmente no supermercado, adicionados aos produtos, né, aos iogurtes. A gente tem bifidobactéria, ou o Yakult, né, que é o Lactobacillus casei shirota, são os principais micro-organismos mesmo disponíveis, são espécies, né, de lactobacillus ou bifidobactérias. Mas a gente tem também algumas outras bactérias láticas também, enterococcus, lactococcus, leuconostoque, pediococcus, algumas bactérias não láticas, inclusive Escherichia coli,
tá? Porque Escherichia coli a gente tem uma bactéria patogênica, mas é um micro-organismo também que existem algumas cepas que são patogênicas e existem cepas que não causam nada, tá? E aí a gente tem se observado até algumas que são benéficas, tá? Então tem que se estudar isso a cepa, não é só a espécie, a gente tem que saber a cepa do micro-organismo, tá? Para saber se ela pode causar benefício. E a gente tem algumas leveduras, né? Poucas, mas principalmente a Saccharomyces boulardii, que é o famoso floratil que a gente compra na farmácia, né? Que até os médicos aí, eles têm indicado, né? Existe também alguns bacilos também sendo utilizados, né? Os bacilos aqui, principalmente aquele enterogermina, né? Eu não estou fazendo propaganda, mas estou contando para vocês, enterogermina é um produto probiótico, também está sendo muito indicado por médicos, e ele é composto por bactérias aqui, por bacilos, principalmente bacilos. Tá? Então, os probióticos, né, eles vão auxiliar nessa competição contra os patógenos, né, restabelecendo a desbiose aí, melhorando a função da barreira intestinal, restaura essa microbiota intestinal, né, contra tratamento de antibióticos, então uma desbiose pode ser gerada por antibióticos, né, como eles estão em contato, né, eles estão aderidos à nossa mucosa, eles estão constantemente estimulando o nosso sistema imune, produzindo substâncias que estimulam o sistema imune, podem apresentar efeito antioxidante, podem produzir compostos antimicrobianos, né, que vão ter ação contra patógenos. Existem alguns estudos mostrando aí que os probióticos podem ser importantes na prevenção contra alguns cânceres, uns tipos de câncer, alergias. Existem estudos mostrando que alguns micro-organismos probióticos conseguem diminuir o colesterol, tá? Às vezes eles conseguem quebrar o colesterol, tem algumas ações aí relacionadas à diminuição do colesterol, produção de vitaminas, enzimas, e prevenir ou encurtar efeitos de diarreias infecciosas, tá? Clostridium, causada por Clostridium, algo assim. Então, são alguns exemplos, né? Também inibição de Heliobacter. Alguns exemplos, mas existem vários outros estudos aí com probióticos, né? Com efeitos benéficos aí. Para ser probiótico, esse micro-organismo, ele precisa atingir o intestino de forma viável, tá? Então, ele tem que resistir às enzimas da cavidade oral, resistir ao trato gastrointestinal, ao baixo pH, né, que ele vai passar ali do estômago, e aí ele precisa chegar lá no intestino, e lá ele vai, então, ter a sua propriedade funcional, né? Ele vai estimular o sistema imune, agir contra os patógenos, tá? Estabelecer ali. Então, quais são as funcionalidades? Como que eles podem produzir benefícios lá no intestino? Eles podem coagregar com patógenos, tá? Então, isso aqui, os lactobacilos, né, são os azuizinhos aqui, os patógenos ou vão ser os vermelhinhos ou os roxinhos, e as bifidobactérias também são probióticos, né? São as verdinhas aqui, ou cocos não patogênicos. Então, esses probióticos, eles vão coagregar com patógenos, formando esses coagregados, eles vão embora junto com as fezes, impede com que o patógeno se fixe ali, né, e fique e se estabeleça. Além disso, né, alguns micro-organismos podem produzir substâncias biosurfactantes que vai impedir com que o patógeno consiga se aderir aí à mucosa intestinal. Alguns produzem substâncias antimicrobianas, como bacteriocinas ou peróxido de hidrogênio. Podem ter efeitos sinalizantes, tá? E sinalizar para que esses micro-organismos patogênicos não se afastem, né? E vão embora aí junto com as fezes. Pode ter também uma exclusão competitiva, né? Já que eles fazem a adesão da mucosa, impede com que o patógeno se adira, né? Que ele também faça essa adesão aqui na mucosa intestinal, a estimulação do sistema imune, né? E eles podem também auxiliar no efeito barreira, tá? Aumentando aí essa junção aqui, impedindo com que os micro-organismos passem, né? Ele aumenta essa barreira aqui, impede com que eles passem nas junções aqui das células intestinais, da mucosa intestinal. Tá? Então, são alguns exemplos aí de benefícios que esses micro-organismos podem agir lá no intestino. Bom, então como que a gente faz a seleção
dessas culturas? Quais são os critérios? Né? Ensaios in vitro, então a gente começa, assim como é feito aí, a gente escutou muito falando das vacinas, né? O pessoal faz muita discussão, né, em cima de vacina, ensaio, tá no ensaio 1, tá no ensaio fase 1, fase 2, fase 3, não é isso? A mesma coisa acontece para um probiótico ser liberado. Então, qualquer produto, né, para ele ser liberado para o consumo humano, ele tem que passar pelas fases. A primeira fase, né, essa fase 1, são os ensaios in vitro. Tá? Então, a gente faz em laboratório, né, a gente pode utilizar, às vezes, culturas de células intestinais para ver se eles vão aderir ou não, né, se eles toleram baixo pH. Então, a gente faz todas essas propriedades, né, esses ensaios in vitro. O micro-organismo deu resultado positivo? Ótimo, caminha para a próxima etapa, né? Para o segundo ensaio, que são os ensaios em vivo, em animais, né? A gente começa aí com os animais. E aí observa também, né, os resultados, dando resultado positivo, a gente passa para a fase 3, que são os ensaios clínicos. E aí são feitos aí grupos específicos, né? Alguns recebem placebo, alguns recebem o probiótico, né, o medicamento, e aí faz-se a análise, né, e observa aí a sua comprovação, tá, se é realmente eficaz ou não. Então, tem que passar por todas as fases da mesma forma. É claro que eles têm que, já que eles vão ser consumidos, eles têm que ser seguros, né, e existem aí o que a gente chama de GRAS, que é Generally Recognized as Safe, né, a gente fala que é um selo GRAS, né? Geralmente reconhecido como seguro. Então, o micro-organismo, para ser probiótico, ele precisa ter esse selo GRAS, tá? Para isso, a gente tem que saber quem é o micro-organismo, ter a sua identificação, a sua origem, e realizar esses testes in vitro e in vivo, né? Demonstrando com que esse micro-organismo não vai ter nenhuma ação adversa, né? Nenhuma controvérsia aí. Então, verificar aí a ausência de atividade hemolítica ou alguma atividade enzimática que seja prejudicial. E a gente utiliza, às vezes, até estudos com dosagens bem maiores, né, do que é recomendada para ver se isso vai ter aí algum efeito, né, sobre o hospedeiro. A gente tem vários produtos láticos, então, contendo aí os micro-organismos, você já viu no supermercado, né, o Yakult, e cada um tem o seu comércio, né, a sua propriedade. Por exemplo, o lactobacillus do Yakult melhora o equilíbrio da microbiota intestinal, né, aqui o lactobacillus casei immunitas, né, do Dan Active, a propaganda é que ele ajuda a recompor a microbiota após diarreia associada a antibióticos e impulsiona o sistema imune. São micro-organismos que são estudados com essa finalidade, tá? Então, eles colocam essa ideia porque é o que ele foi estudado, né, com essa finalidade. E a gente tem alguns produtos não láticos, principalmente fora do Brasil. Aqui é muito difícil, tá? Sucos, às vezes cookies, né, os doces, né, balinhas. O que a gente tem aqui é o mucilon. O mucilon, ele tem, se vocês olharem lá no supermercado, vocês vão ver a adição de probiótico, tá? Mas fora do Brasil a gente tem mais produtos do que aqui. Aqui a gente ainda precisa investir um pouco mais nessa adição de probióticos aí nesses outros produtos não láticos. E existem medicamentos probióticos, tá? A enterogermina, que é bastante encontrada, né? Ele não está aqui, o floratil, né? Mas a gente tem aí probióticos indicados para diferentes finalidades, né? Aqui, ó, balanço feminino, né? Para manter a microbiota vaginal em mulheres. Aqui reduz inchaço, gases, né? Desconforto intestinal. Mas a maioria desses daqui é difícil de encontrar aqui no Brasil. Às vezes tem algumas farmácias de manipulação que fazem alguns probióticos, tá? A gente encontra mais a enterogermina e o floratil. Mas fora do Brasil, Estados Unidos, existem casas que vendem assim, probiótico de tudo quanto é jeito. Bom, em relação a leveduras, a gente tem pouco estudo de leveduras probióticas. A principal levedura é a Saccharomyces boulardii, que é a do floratil, tá? Ou Repoflor, né? É a mesma levedura, a gente pode ter ela aí com diferentes marcas.
Essa levedura, ela foi isolada de uma fruta, da lichia, lá na Indochina, que, na verdade, o pessoal, na época, eles mascavam a casca da lichia, né, contra sintomas da cólera, e aí eles observavam que isso era bom, né, contra tratamentos de diarreias, né, causada aí por Clostridium, às vezes, né, por ameba, entamoeba, estolística. E aí depois, né, os estudos demonstraram que, na verdade, o efeito não era da casca, e sim da levedura que estava na casca, tá? E aí fez o isolamento dessa levedura, né, e ela é hoje aí conhecida e utilizada aí mundialmente, tá? Bom, aí agora a gente vai voltar dos produtos fermentados. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento de produtos fermentados, mas com probióticos, né? Então, vamos agregar o valor. A gente pode ter um produto fermentado que tenha características sensoriais desejáveis, interessantes, e, além disso, agregar o valor funcional, que é adicionando um probiótico, né? Já que a gente viu que ele causa tantos benefícios à saúde. A gente pode ter diferentes tipos de produtos com probióticos, né? Vocês viram ali os láticos, né? Os não láticos que eu mostrei para vocês, ou os medicamentos, né? Então, a gente tem os medicamentos, probióticos não láticos, que eles só são adicionados ao produto, ou algum produto que utiliza essa cultura para fermentar, né? Como acontece no Yakult. A cultura é probiótica, mas ela também fermenta, né? Então, além dela agregar o valor probiótico, ela também agrega o valor de sabor ali naquela bebida. Para que isso aconteça, né, para o desenvolvimento desses produtos, a gente tem que considerar, então, o processamento do alimento, né, se esse micro-organismo vai conseguir se manter viável durante o processamento, se ele vai ter sua viabilidade lá no intestino, né, e também se ele vai continuar viável durante a estocagem, né, do produto, e como culturas starters, ou, eu tenho que voltar aqui, peraí que ele apaga para mim rapidinho. Deixa eu ver a pergunta. Se daria para utilizar esses probióticos vendidos como medicamentos, como cultura start, ou como cultura suplementar algum produto fermentado para conferir as características probióticas. Pois é, exatamente isso que é o desafio. É você tentar agregar esse valor, né? Utilizar esses micro-organismos que já são vendidos como medicamentos em culturas. Existem vários trabalhos, deixa eu aumentar aqui eu de novo, que tem feito isso, tá? Várias pesquisas fazendo isso, utilizando já micro-organismos que são conhecidos como probióticos, que têm ação probiótica, e tentando desenvolver alguns produtos, tá? Alguns com sucesso, outros ainda não, né? Mas tem se buscado isso daí, tá? Tem se tentado. Oi. Teve uma pergunta da Jacilene antes da do Natan, que eu não sei se você conseguiu ver porque subiu, que foi a que você falou que subiu. Está escrito, esse processo para que o alimento seja comprovado como GRAS é demorado? Ele acaba demorando um pouquinho, né? Porque você tem que passar por todos esses processos, por todo esse estudo. Você começa com estudo in vitro, depois em vivo, depois clínico. O que a gente viu com a vacina foi algo assim, o que aconteceu com isso, assim, é claro que não tem nada a ver, né? Mas eu querendo mostrar, porque é o mesmo tipo, os mesmos processos. O que a gente viu acontecendo com essa vacina de Covid agora foi algo assim muito acelerado, bem rápido. Dentro de um ano a gente conseguiu aí o desenvolvimento de uma vacina, passando por todas essas 3 etapas, mas foi algo assim que é atípico, tá? Geralmente esse processo acaba demorando um pouquinho. Não vou te falar quanto tempo, porque vai depender do dinheiro, né, que é fornecido para as pesquisas, e realmente do desenvolvimento. Mas a gente tem que fazer a gente acaba que esses estudos clínicos, eles demoram um pouquinho, porque você precisa esperar um pouquinho para saber a resposta, né? Para você saber se realmente é seguro, para saber se realmente tem efeito, né? Quanto tempo, então acaba tendo aí, levando uns anos aí, tá? Não são muitos anos, mas também não é menos de um ano. Com certeza a gente tem aí um trabalhinho de alguns anos, tá? Não é tão rápido assim. Bom, e aí para o desenvolvimento desses produtos, né, assim como, eu esqueci o nome de quem perguntou, né, que se podia usar o probiótico para desenvolver os produtos, que é justamente isso que a gente vai falar agora, a gente tem que, é claro que é possível, tá? E aí para se conseguir se desenvolver esses produtos, a gente tem que considerar o processamento.
tá? Para a produção do produto desejável. Então, o micro-organismo ele tem que sobreviver às etapas de processamento, sobreviver à estocagem, manter sua viabilidade para que ele consiga ser consumido, né, causar o benefício no hospedeiro, e além disso não pode alterar as qualidades do produto final, tá? Então é desafiador, mas é possível. Tem que se estudar, tem que se avaliar. Então, por exemplo, no caso de medicamentos, tá, pessoal? Eu não vou demorar muito mais, não, porque hoje é sexta-feira, vocês já devem estar cansados, né? Bom, medicamentos. Para desenvolvimento de medicamentos, o principal desafio é a encapsulação, né? Para poder transformar aquele micro-organismo ali, então, em cápsulas, né? Ou em comprimidos, seja como que for. Ele tem que manter essa viabilidade desse processamento e também no trato gastrointestinal. E aí existem aí vários estudos utilizando aí formulações diferentes e avaliações, né? Para encapsular esses micro-organismos. A influência da microencapsulação, eles usam, às vezes, soro, né? O soro de leite, prebióticos, tá? Para tentar manter a viabilidade desses micro-organismos, né? Sobre as condições aí do trato gastrointestinal, aquecimento, né? Porque às vezes o processo passa por um aquecimento. Aí efeitos de vários tipos de encapsulação sobre o lactobacillus plantar durante a estocagem, aí adiciona-se prebiótico para tentar aumentar essa viabilidade, tá? Então, tem-se vários estudos aí avaliando esse ponto, principalmente esse ponto, tá? Então, para que o micro-organismo consiga ser fornecido na forma de medicamento, ele tem que ser viável, tá? A esse processamento, principalmente a microencapsulação aí, e se mantendo viável. Bom, e um alimento com adição de probiótico, tá? Então, para o alimento ser adicionado do probiótico, às vezes o micro-organismo ele não precisa fazer parte da fermentação, tá? Ele só vai ser adicionado a um produto já pronto. Mas o que a gente tem que considerar para que tenha esse sucesso, né, no desenvolvimento desse produto? Que ele mantenha-se viável, né, que o probiótico mantenha a sua viabilidade na matriz alimentícia, né, no substrato, no processamento, na estocagem, no produto final, no trato gastrointestinal. Então, os estudos aí têm sido realizados, né, para tentar avaliar, né, esses novos probióticos aí em novos produtos. Então, por exemplo, esse estudo aqui, tá, ele foi realizado para ver a resistência de 3 probióticos, vamos dizer assim, 3 potenciais probióticos, tá, que seriam bacilos, bifidobactéria e lactobacilos, em diferentes matrizes alimentares que foram, então, expostas aí ao trato às condições do trato gastrointestinal. Eles utilizaram, eles avaliaram, então, esses 3 micro-organismos no requeijão, no suco de laranja e no pão artesanal. Adicionaram os 3 micro-organismos nesses 3 produtos. E avaliaram a viabilidade, tanto durante a estocagem, como no produto final, e nas condições do trato gastrointestinal. O que eles observaram? Que bacilos, né, foi o que não afetou, foi menos afetado, a sua viabilidade foi menos afetada. Tanto bifidobactéria como lactobacilos teve a sua viabilidade reduzida. Então, eles dizem que o bacilos foi a bactéria mais promissora, né, para ser utilizada nessas matrizes alimentícias, ser adicionada aí como probiótico a um requeijão, a um suco de laranja ou a um pão, tá? Aqui só chamando a atenção que o bacilos, ele tem uma característica diferente, tá? Porque o bacilos é uma bactéria que é capaz de formar esporos. E os esporos, né, são endósporos, na verdade, não são esporos como esporos de fungos que se espalham aí para a reprodução. São estruturas de resistência. Quando essa bactéria, entra aí numa condição de estresse, né, pode ser uma alta temperatura, uma falta de nutriente, radiação, alguma condição que não seja favorável para o seu desenvolvimento, essa bactéria é capaz de produzir endósporo, como se fosse uma forma de dormência. E aí ela consegue, ela não se multiplica, mas ela se mantém ali, tá? Ela não morre. Então, ela mantém ali, né? E quando as condições retornam, ela retorna para a sua forma vegetativa, tá? Então, ela volta para a sua viabilidade. Então, com certeza,
o Bacillus é uma bactéria, né, se tem características probióticas, que tem aí uma maior probabilidade de sobrevivência nessas condições aí, tanto de trato gastrointestinal como processamento de alimentos. E aí esses autores, né, esse mesmo grupo aqui, quase todos os mesmos autores, eles continuaram o estudo. O que que eles fizeram? Eles pegaram, então, esses bacilos, né, que tinham aí esse potencial probiótico, e avaliaram isso no processamento do requeijão. Ah, que hora que é melhor eu adicionar durante o processamento do requeijão? Em qual momento eu devo adicionar o probiótico? No início, no meio, no final da fabricação? Né? E aí, então, eles fizeram, inocularam aí nos diferentes estágios, né? Antes da pasteurização do leite, antes da etapa de coagulação do leite e antes da etapa de fundição da massa. E aí eles observaram que no estágio de fundição da massa foi o mais adequado, né, para que essa bactéria possa produzir o requeijão, né, o requeijão cremoso probiótico, já que, além de ter mantido a sua viabilidade, né, após a estocagem e tudo mais do produto, ele também não alterou as características do produto, tá, do requeijão. Então, são estudos que têm que ser realizados. Eu trouxe esses aqui como exemplo para vocês verem que são estudos que têm que ser avaliados caso por caso, né, quando quer se desenvolver um novo produto. Então, a gente tem que estudar a bactéria, né, o micro-organismo e o produto. E, é claro, as etapas aí de processamento. E no caso da produção do alimento fermentado, que foi o que um colega aí perguntou, né? No caso de produzir, então, um alimento fermentado com probiótico. Bom, geralmente, né, a maioria dos produtos são relacionados aos produtos lácticos, né, que é o que a gente já falou, a maioria são desenvolvimento de iogurte, né, mas tem aí o interesse cada vez mais em busca dos alimentos não lácticos, que é o que a gente já discutiu, esses produtos aminoácidos, e aí vai, né, devido aí essa preocupação com a saúde, o mercado de veganos, os consumidores mais exigentes, querendo produtos alternativos, né, mas para que isso aconteça, a gente tem que considerar o micro-organismo probiótico, né, a cepa, sua viabilidade no processamento, na estocagem, e se isso não vai alterar a qualidade do produto, tá? E além disso, se ele vai ter ação lá no trato gastrointestinal. Então, são vários estudos que a gente tem que realizar, né, para saber se isso vai ter o sucesso. A gente tem que tomar cuidado, porque a cepa probiótica, ela pode afetar a fermentação e a qualidade do produto final, tá? Então, no caso, por exemplo, do Lactobacillus casei shirota, do iogurte, do Yakult, ele é um caso de sucesso, é um micro-organismo probiótico e que tem excelentes características também tecnológicas, né, para a produção do produto fermentado, do alimento fermentado. O ideal é casar todas essas características, mas nem sempre isso acontece, tá? Por isso que tem que ser avaliado. E aqui são alguns estudos, né, mostrando, então, a avaliação aí de características, né, de lactobacilos isolados aí de alimentos, né. Aqui, os parâmetros químicos, microbiológicos, né, durante aí o desenvolvimento, então, de um alimento funcional à base de mandioca, né, utilizando aí leveduras e bactérias láticas. Então, assim, com base do que a gente vê até daqueles produtos fermentados indígenas, a gente tem buscado desenvolver produtos probióticos, né, utilizando culturas iniciadoras, que tenham características, então, probióticas e tecnológicas, tá? E a gente tem observado alguns sucessos nisso daí. Aqui na produção de um leite de soja com amendoim, tá? Então, utilizando também cocultura de bactérias láticas, probióticas. E aqui, né, algumas bebidas que estão sendo estudadas, avaliadas por vários autores, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tá? É uma tendência mundial. Vários produtos aí já há um tempo, né, desde os anos 2000 para frente, que tem sido aí uma tendência grande de se avaliar esses produtos não láticos, né, como probióticos. Então, utilizando vários substratos diferentes, aveia, cevada, frutas, malte, trigo, né, e vários micro-organismos probióticos para fermentar, tá? E alguns aí têm conseguido desenvolver aí produtos com sucesso. Bom, pessoal, então,
fechando aqui, né, o nosso curso, né, se alguém tiver pergunta, alguma coisa pode falar, pode abrir o microfone, tá? Nossas considerações finais aqui, né, que eu resumo geral de tudo que eu falei aqui até agora, é que o interesse por esses micro-organismos benéficos, né, tem aumentado bastante nos últimos anos. A gente tem visto, assim, um grande número de pesquisas saindo e até mesmo novos produtos sendo desenvolvidos, tá? Existe uma busca cada vez maior por esses alimentos funcionais, probióticos, tanto pelo consumidor, e aí a indústria está sendo cada vez mais exigida. Nem toda cepa probiótica ela vai ter o mesmo efeito, tá? Ela pode ter uma limitação, né, da própria cepa, da dosagem, da condição do hospedeiro. Então, às vezes, eu posso utilizar um probiótico que, para mim, ele vai ter um efeito e, às vezes, para você não vai ter, entendeu? Então, pode acontecer essas limitações porque nós somos organismos complexos, né? Microbiota complexa. E para o desenvolvimento de novos produtos probióticos, a gente tem que ter essa extensa pesquisa, né? Buscando, então, vocês viram aí que não é tão simples, não é tão fácil, né? Mas tem que buscar manter sempre a viabilidade e as características do produto. Então, tem que associar características funcionais com as características tecnológicas do produto, tá? Mas isso vocês podem pensar para qualquer produto, tá? Qualquer produto pode ser aí adicionado de um probiótico, desde que seja avaliado, pensado em que momento que eu vou adicionar, se ele vai fazer parte da fermentação, se ele vai ser adicionado no final. Existem técnicas de encapsulação de micro-organismos. Eu posso, por exemplo, fornecer ele encapsulado, né, em microencapsulado, e aí ele vai ficar ali por mais tempo viável, vamos dizer assim, né, sem talvez alterar as características do produto. Então, existem várias tecnologias aí que podem ser utilizadas no desenvolvimento desses novos produtos. Tá ok, pessoal? Eu agradeço aí, né, o convite, mais uma vez. Eu Deixa eu ver aí queria, os comentários. eu queria Pode agradecer perguntar. a você, Cíntia, e as pessoas que organizaram, porque para mim, pessoalmente, foi maravilhoso. Acho que é um assunto muito importante, que vai só agregar ao nosso conhecimento, né? E para assim, o nosso dia a dia, para a gente poder saber os produtos que a gente são mais apreciados e assim, para nossa saúde, quais são os melhores. Então, eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso. Muito obrigada. Que bom, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Podia ficar aqui a noite inteira, a manhã toda, falando aqui de alimentos fermentados, aí a gente vai falando de vários, de um, de outro, porque eu adoro o assunto, viu? Deixa eu ver aqui se tem perguntas no chat. Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer também agora, abrir os microfones. Pode fazer. O pessoal aqui agradecendo, obrigada, viu, pessoal? Eu que agradeço. Queria um mini curso presencial, pois é, quem dera, né? Seria bom mesmo. Vamos ver, quem sabe, futuramente. Eu espero que no futuro breve, né, a gente já volte aí para umas atividades presenciais. Oi. Bom, eu gostaria de te agradecer, né, pelo mini curso. Acho que foi muito bacana ter esse tema aqui. E eu queria fazer um comentário e uma opinião sua. Pode perguntar. Bom, aqui tem muitos meninos, né, meninas aí que são ainda do primeiro período, estão iniciando o curso, primeiro, segundo, terceiro período, e ainda não tiveram esse contato presencial, né, com a escola, só esse ensino remoto. E você comentou, né, dessa área de probióticos que está em expansão, das pesquisas que podem ser desenvolvidas dentro dessa área. Então, eu queria que você fizesse, tipo assim, um apanhado das melhores, vamos dizer assim, possibilidades de trabalhar com probióticos e as dificuldades de trabalhar com este tema. Bom, na verdade, assim, possibilidade tem inúmeras, né? O que eu falei para vocês, não é algo difícil de se trabalhar. A gente pode, o que tem se feito muito ultimamente, né? A busca por novos micro-organismos probióticos,
né, isolados aí de produtos, desses produtos em gerais, esses fermentados aí, por exemplo, o pessoal tem falado muito que o kombucha, o kefir, tem probiótico, a gente não pode alegar e dizer que o kombucha é um produto probiótico, nem dizer que o kefir é um produto probiótico. Por quê? Para a gente dizer que eles são probióticos, a gente tem que comprovar que ele tenha micro-organismos probióticos. Mas tem-se vários estudos demonstrando as propriedades funcionais e benéficas, tá? Então, embora, né, pela legislação, a gente não pode dizer que ele é um produto probiótico, porque a gente não avaliou, ele é caseiro, ele é feito em casa, né? Então, a gente não pode dizer. Mas tem se demonstrado esse grande potencial. Esses alimentos são reservatórios, assim, muito grandes de uma diversidade de micro-organismos que podem ser estudados, avaliados como novos probióticos. Então, isso é uma área que pode ser estudada, tá? Que está bastante em alta busca. Além disso, o desenvolvimento desses produtos, né? Avaliação, às vezes, de micro-organismos que já existem, que já são probióticos, né? Que podem ser avaliados em produtos. Aí, na área de vocês, o queijo, por exemplo, o queijo é uma fonte riquíssima de micro-organismos, né? Que são aí, estão sendo conhecidos, mas são cada queijo é um queijo, cada um é um produto vivo, né? Que a gente fala, porque ele tem ali uma grande diversidade de micro-organismos. Então, ali é um potencial grande de se avaliar tanto os micro-organismos probióticos como tecnológicos também para o desenvolvimento aí de queijos diferentes, por exemplo, desenvolvimento de, às vezes, tirando fora a parte funcional, mas um queijo com uma característica diferente, né? Então, pode-se estudar, avaliar tanto o micro-organismo como o processamento, né? O processo também. Quando a gente, como biólogo, né? Eu também sou bióloga, a gente fala, a gente gosta de estudar muito e entender o que acontece, né? Agora, se você fala, você falou que tinha um engenheiro de alimentos, o engenheiro de alimentos já está pensando no processo, né? Então, cada um vai ter a sua visão. Eu, como biólogo, eu gosto de saber, entender a diversidade, o que cada um está fazendo. Eu acho lindo ver a fermentação do cacau ali, entender a função de cada um dos micro-organismos. Isso acontece no queijo também, né? Então, cada micro-organismo tem uma função diferente, essa diversidade, eu acho isso incrível. Um precisa do outro, né? Agora aí, ó, Jefferson, né? Estava pensando no processo, é um engenheiro de alimentos. Com certeza vai pensar no desenvolvimento, na melhora da tecnologia, do processo, né? Mas agregando os valores, né? Por isso que é importante as equipes multidisciplinares, né? Cada um com o seu pensamento, a gente vai agregando valor aí ao produto, cada vez mais. Então, existem inúmeras coisas para poder ser estudado. Pessoal, muita gente está no primeiro período, né? Não teve contato, mas vão ter aí algumas aulinhas, espero que retornem, né? O presencial. E aí vocês vão tendo as aulas, vão entrando em iniciação científica, né? Vão indo para o laboratório, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer também remotamente, né? O TCC vai ter um pouquinho de probiótico, legal. Remotamente mesmo, aí ó, essa pesquisa de consumidor, né? Saber qual que é o interesse do consumidor por um produto diferente, se ele conhece o que é um alimento funcional, probiótico, né? Qual que é a diferença, o que é um funcional, o que é um probiótico, a pessoa sabe o que é isso, né? Então, são muitas coisas que ainda as pessoas não são informadas. Então, mesmo remotamente, tem muita coisa que a gente consegue fazer, né, de pesquisa relacionada a isso, né, pensando aí no consumidor. Cíntia. Sim, eu acho que vai mesmo nessa linha de pensamento. Pode falar, Karen, depois eu continuo aqui. É porque eu vejo muito isso também, porque meu TCC, algumas pessoas que estão aqui nesse mini curso, por exemplo, o Natan, que vai fazer probiótico, eu sei que a Thalita vai fazer de bactérias do ácido láctico, eu vou fazer de micro-organismos, principalmente fungos filamentosos em queijo, voltado para o queijo canastra, e eu vejo que isso ainda é um assunto muito pouco comentado e tem muito pouco estudo, né? Por exemplo, na parte de queijo, e principalmente na região que eu vou trabalhar, sendo eu de São Roque de Minas, eu vejo que muitos produtores ainda não veem isso como um atrativo, porque como você falou, isso é uma forma de agregar valor ao produto, o valor fica com valor mais agregado, torna economicamente, né, economicamente falando, um valor aquisitivo muito maior.
E eles não sabem disso, não sabem a diferença, não entendem, também não quer, porque eles estão perdidos nesses paradigmas culturais que eles trazem, né, que eles carregam desde a infância, porque aprende com o pai, que aprende com o avô e tudo mais. E isso é muito bacana, principalmente para os meninos que vão ingressar agora, que estão ingressando, que pode procurar alguma coisa para estudar. São assuntos que têm uma gama muito grande de estudos, né? E é muito interessante saber mais sobre essa parte, conhecer mais. Com certeza. E a difusão desse conhecimento aí é importante. Realmente, você falou uma coisa que muitas pessoas às vezes não dão valor, né? A gente que estuda, né, principalmente que estuda essa área de microbiologia, né, a gente entende um pouco mais o que acontece. Eu sou daí de perto de vocês, né, de Lagoa da Prata, e eu trabalhei na usina de álcool ali um tempinho, e o que acontece? Eu trabalhava na área da fermentação, né, e assim, às vezes as pessoas, né, os engenheiros de processo ali, eles não estão nem aí que você tem que ter a levedura bem, senão ela não vai te dar um álcool. Se você não fornecer para ela o açúcar, né, ali, sem contaminação, né, então você não controlar esse processo, você não vai ter um bom rendimento lá no final, né, e às vezes o engenheiro de processo, ele está acostumado a controlar os parâmetros, temperatura, né, vão controlar os parâmetros, mas não entende o que está acontecendo ali, de repente perdeu o fermento, o que aconteceu? Foi uma contaminação grande que aconteceu, por quê? Porque alguma etapa lá do processo não teve uma limpeza bem feita, alguma coisa assim, né? Então, assim, essa difusão aí, a nossa área, né, estou falando da microbiologia porque é a minha área, mas ela é muito importante, né, a ação não só do microbiologista, mas do biólogo, em vários aspectos aí, ele é importante, a gente tem que difundir esse conhecimento, né, que muita coisa aí a gente pode agir aí, entendendo do que está acontecendo para poder chegar na solução. Isso, Exatamente, às eu vezes acho que pequenos foi erros legal desse atrapalham mini o grande. curso, foi exatamente isso, Cíntia, porque trouxe uma expansão de horizontes, né? Igual você pegou ali o cacau, mostrou para a gente todo o processo, tem as bebidas alcoólicas e as bebidas também não alcoólicas dos indígenas. Então, assim, realmente, eu acho que foi uma expansão de horizonte para nós esse mini curso. Muito bom mesmo. Que Parabéns. bom. Que bom, pessoal. Obrigada, viu? Qualquer coisa que precisarem, pode entrar em contato. Pode conversar com a professora Fabiana, que a gente é colegas. Nós estudamos juntos. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para fazer que queira abrir o microfone ou fazer pelo chat mesmo, antes da gente encerrar? Ou se está tudo tranquilo, também coloca que está tudo tranquilo no chat para a gente saber, né? Pessoal, meu e-mail está aí, viu? Alguém precisar qualquer coisa, pode anotar, pode me mandar. Muito bom, Sônia. Então eu acho que não tem nenhuma dúvida. Primeiramente, Cíntia, muito obrigada pela sua disponibilidade por ministrar esse mini curso, por tirar um tempinho para isso. Foi incrível, como falaram aqui em cima, foi uma riqueza de conhecimento muito grande, foi uma abertura de portas, creio eu, para a maioria dos alunos muito grande, porque aí se conhece muita coisa, vê o quanto a fermentação e os probióticos estão presentes no dia a dia de todo mundo, por mais que as pessoas não saibam disso. Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. E a gente da comissão, a Fabiana, a gente te agradece muito por isso. Pessoal, muito obrigada por participar do evento, de todos os minicursos que foram disponibilizados, por vocês estarem sempre ativos, comentando e perguntando. A gente fica muito feliz com isso, a gente agradece muito por isso. E tem mais alguma coisa que você queira falar, Geisilene? Não, acho que é isso mesmo. Agradecer a todos, né, que hoje nós estamos fechando o nosso evento. Foi feita aí por uma comissão nova, que a gente estava em transição, então a gente pegou o barco e tocamos, acho que nós conseguimos tocar o barco aí,
E muito bom fechar essa noite de sexta-feira com chave de ouro, com esse mini curso realmente enriquecedor de expansão de horizontes e ter aí 22 pessoas bravas e firmes acompanhando até os últimos minutos aí. Então, agradecer e a gente se encontra na sexta semana da Biologia ano que vem e espero que seja presencial. É isso aí, Esperamos pessoal. que sim. E quem Até sabe o ano a que Cíntia vem, né? consegue, né, dar um mini curso mini curso. prático que todo mundo está pedindo, né? Vai ser um prazer, com certeza. Pessoal, obrigada, viu? Agradeço aí vocês, a comissão organizadora, parabéns pelo evento, tá? E quem quiser vir visitar Diamantina também, estamos aqui. A gente tem a pós-graduação aqui, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, se alguém estiver finalizando, tiver interesse, tá? Estamos aqui. Então, obrigada, pessoal, e parabéns aí pela organização. Muito obrigada, boa Valeu, noite a certinho. Valeu, todos. galera. Tenham uma boa noite, bom final de semana para todos. Se cuidem, usa máscara, álcool em gel. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.